direto, ou você tem como me mandar o link para eu abrir? Então, o link eu já também mandei pro seu WhatsApp, mas a gente já está online. É. Você Ah, então pode. não precisa. Eu já iniciei, inclusive, a live da gente. Ah, tá. Mas você pode olhar no WhatsApp que vai ter lá o link lá direitinho. Eu mandei pra você também. Boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, Ellen e Tamara, uma boa noite. Hoje a gente tá aqui para poder falar sobre essa doença leishmaniose. Né? A gente não ouve falar tanto, né? Tem essa questão ainda mais o nome é estranho, a gente acaba desconhecendo, vira um pouquinho de surpresa. Mas estou eu aqui, junto com o nosso digníssimo Dr. Luiz, médico veterinário, pedir para ele se apresentar aí para vocês. Boa noite, gente, tudo bem? Algum pessoal aí já deve conhecer minha carinha, já sou cara velha no Sebrae. Mas para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Cláudio, sou médico veterinário e a gente vai, como o professor Juan estava falando, a gente vai falar da leishmania, que é uma doença que às vezes a gente fala muito pouco dela, mas ela tem caráter muito importante, tanto na saúde veterinária quanto na saúde humana também. Dá também uma boa noite também para Eugenice e para Tamara que chegaram também, tá? E aí, pessoal, o que que rola? Vai ser igual a qualquer outra live que vocês já estão acostumados quando a gente faz com a professora Laís, com a professora Kathleen ou Max, né? A gente vai poder conversar bastante. Vocês podem mandar dúvidas pra gente. Não conheceu, não entendeu alguma coisa, fala. E aí a gente vai tirar essas dúvidas. A gente está aqui para poder informar vocês. Dá uma boa noite para Ana Uhum. Lúcia e para Raíssa também que chegaram aqui agora, tudo bem, pessoal? Então, doutor Luiz, essa questão da leishmaniose, se a gente pudesse dar uma definição, ou você fosse procurar no Google, a primeira coisa que aparece é que fala que é uma zoonose. Né? Como que Exatamente. você definiria zoonose para gente, para o pessoal poder conhecer esse termo? Então, quando a gente fala do termo zoonose, a gente está falando de uma doença que é transmitida para a gente através de um animal, seja Uhum. através de cachorro, de gato, de mosquito, de inseto, independente de qual animal seja, o importante é a gente pensar que o foco para a gente, né, o risco de contaminação vem de um animal. Isso caracteriza a zoonose. Tanto eles passam para a gente, como a gente passa para eles também. É isso que define o termo que descreve a leishmaniose. Então, essa ideia da leishmaniose ser uma zoonose é ligada com o método de transmissão. Né? Porque Isso. o pessoal vê muito no curso de farmácia. Dá uma boa noite aproveitando o Max. A Jânia também está aqui com a gente. Boa noite, Jânia, tudo bom? E o que acontece? A gente vê muito no curso de farmácia que a gente tem um capítulo lá no módulo de atendente que a gente vê uma definição de alguns termos como a questão de vetor, agente patogênico, a gente vê esses Uhum. termos com os alunos, né? Mas também eu sei que vai ter gente aí do curso de administração e tudo mais. A questão do vetor é aquele que vai fazer a transmissão de quem causa a doença. E Isso aí, no aí. caso da leishmaniose, quem seria esse vetor? Então, a leishmaniose ela é uma doença transmitida para a gente e para os outros animais por um mosquitinho chamado de mosquito palha, Bom, né? pelo menos já não é o Aedes aegypti, é um a menos para ele. Com essa, pelo menos, ele se livrou. Não é o Aedes aegypti que transmite, é o mosquito palha que faz a transmissão. Que na verdade ele transmite todos os tipos de leishmania que a gente tem, porque a gente tem duas variações da doença, mas são mais de dois tipos de protozoário que transmitem, né? Uhum. Então, mas de qualquer maneira ele transmite todos eles, tanto para a gente quanto para os animais. Tem aproveitar e dar uma boa noite para a Kathleen, que a Kathleen está aí com a gente, professora de farmácia. Boa noite, Kathleen, tudo bom? Boa Então, noite, assim, professora. nessa questão aí da leishmania, você falou que tem mais de um causador, né? Porque você falou até a mesma questão do termo protozoário. Pessoal, a gente também vê Isso lá no aí. curso de farmácia, protozoário é um micro-organismo, a gente vê aquelas definições, né, na questão dele ser, né, eucarionte. Ele, no caso, a gente já fala também de algumas outras doenças causadas por protozoários, como doença de Chagas lá no curso. A gente já está falando de Uhum. mais uma doença causada por um grupo de protozoários. Não vai ser exatamente, não é o mesmo grupo, a questão de parentesco deles é só mesmo na classificação. Mas, então, a gente tem Uhum. vários tipos de protozoários, né, isso, doutor Luiz, que vai causar Sim. a leishmaniose. Isso aí. A leishmaniose, a gente consegue separar ela em duas principais, né? Uhum, Que são os dois tipos que a gente tem, que é a leishmaniose visceral, é a uhum, doença que vai
que essa definição delas é mais a parte de sintomas dela, né? Uhum. Uma desenvolve mais na parte dos órgãos mesmo, na vísceras, por isso o nome leishmaniose visceral, e Uhum. a outra é a leishmaniose cutânea, ou leishmaniose tegumentar, né? Justamente porque os sintomas dela é mais na pele, nas mucosas. Então, existem esses dois tipos de variação. Mas a leishmaniose cutânea, principalmente, tem mais variação de protozoários que causa, não é apenas um que causa, entendeu? Então, existem... botar aí, vamos arredondar aí, tem uns 10 tipos de protozoário que podem, de repente, causar Nossa. leishmania. São variações de gênero de protozoário. A espécie varia, mas o gênero está sempre puxando para o leishmania. Essa questão assim da distribuição deles também não vai ser igual por todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país a nível continental, né? Ele é gigante, a gente ocupa uma área enorme, então a distribuição deles não vai ser igual. Eu, durante a pesquisa, inclusive, do material para poder preparar e a gente poder falar na live de hoje, eu vi que aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, a gente tem um tipo que ele é mais comum. Você na região norte, você vai ter outro tipo, nordeste, outro tipo, mas a questão do vetor, que no caso vai ser o mosquito, vai ser o mesmo, independente do tipo Exatamente, dele. independente do tipo de doença que vai desenvolver, mesmo ela sendo visceral ou ela sendo a cutânea, o vetor é o mesmo, é sempre o mosquitinho que vai transmitir, sempre através da picada dele que vai, tanto uma quanto a outra, né? Aí, como você estava falando, a gente tem aqui mais na nossa região, a incidência é muito maior da leishmaniose visceral, né? Ela é menor do que a da leishmaniose cutânea, e quem transmite para a gente aqui é a leishmania chagas, que é a espécie do protozoário que faz a transmissão da leishmaniose visceral. A gente tem a leishmaniose amazonense, mais lá na região norte, né, que faz a transmissão mas é mais da leishmania cutânea, e a gente tem a leishmania brasiliensis, que já é um protozoário, já é uma espécie que já é mais endêmica do Brasil todo, então não tem uma região. Então, aqui no Rio, a gente encontra mais tanto a Chagas quanto a brasiliensis, que são as mais comuns. Essa questão até mesmo dos tipos que você vai encontrar também vai influenciar muito, porque uma coisa que a gente viu durante o surto de febre amarela, né, e que a gente pode até traçar um parentesco aí, é só antes de dar uma boa noite aí para Elizabeth, para Lidiane e para Carolina, que também deram boa noite aí para gente. O que acontece? Houve um papo, né? E eu acho que a gente pode traçar um paralelo aí, e que eu acho que vai estar relacionado, me corrija se eu estiver errado, vai estar relacionado com a questão até mesmo dessa distribuição desses causadores, da questão do reservatório natural, porque aqui a gente tinha, né, na questão da febre amarela, os macacos como reservatório natural da febre amarela, e quando a gente vai pensar na leishmaniose, a gente também tem uma reserva natural que a gente fala, é o indivíduo que vai conter aquele causador naturalmente. Isso. E aí, aqui no Rio de Janeiro, se a gente fosse falar, quem seria esse reservatório natural? Então, seu áudio cortou um pouquinho, mas eu acho que você estava falando de reservatório natural e perguntando o que era, né? Então, a gente vai ter como principal reservatório natural das leishmanias toda a família dos canídeos. Ou seja, o que são canídeos? São todos aqueles animais que são parentes do cachorro. O cachorro, a raposa, o lobo. Esses animais são os principais que o mosquito palha consegue picar e fazer dele reservatório, né? Os animais silvestres um pouco mais, porque a gente não tem a questão do controle sanitário que os animais caseiros têm, né? Mas esses são os principais reservatórios do protozoário que vão acabar transmitindo para a gente. Então, assim, a gente pode excluir aí, porque a gente teve um surto de esporotricose, né, pessoal? O pessoal ficou aí nervoso, que os gatinhos, coitados, levaram a culpa aí na situação com esporotricose. Dessa vez também a gente pode tirar também um pouquinho a culpa dos gatos e pode. É mais ligado dos cachorros, não é isso? Isso aí. Na verdade, a gente mencionando a esporotricose, ela é uma doença que todos os animais transmitem, né? Porque a gente contamina em contato direto com o fungo ali do local. Então, assim, o gato transmite, o cachorro transmite, nós transmitimos entre nós mesmos, né? Basta ter contato ali com a região e eles tiverem uma porta de entrada que a gente consegue a contaminação. Mas a leishmania não, ela precisa realmente que haja
a picada. Então, nesses casos, a gente diminui o gato. Não é impossível, porque os protozoários atingem os mamíferos de uma forma geral, mas o gato é com mais dificuldade, porque o gato está sempre se lambendo e tal. Geralmente ele deixa enzima da saliva no pelo, então isso acaba dificultando um pouco. Mas o principal reservatório são sempre os canídeos, mas pode uma vez ou outra nos cavalos, em outros animais que têm o pelo mais curto, que facilitam um pouco mais. Mas o principal deles são os canídeos. Na questão, a gente já então falou dos bichinhos, porque quem é aluno meu sabe, eu tenho um pugzinho que é meu amor da minha vida. Eu brinco muito, eu falo que meu salário vai para ele, entendeu? Mas na questão para os bichos, então, já que a gente está falando que o reservatório onde a gente vai encontrar mais normalmente esse causador da leishmaniose é justamente, né, o cão. Quais são os riscos que podem oferecer para o cão? Então, a leishmaniose nos animais, né, principalmente nos cachorros, a gente puxando aqui para o nosso lado, né, os cachorros domésticos, ela é uma doença que ela tem um difícil diagnóstico, porque assim, ela é uma doença que se assemelha a muitas outras. Então, o veterinário clínico ele precisa realmente examinar, suspeitar mesmo e examinar, focar os exames para tentar descobrir, porque quanto antes a gente descobrir, mais fácil a gente consegue reverter aquela doença, né? E há risco justamente por isso, porque o diagnóstico não é tão fácil e ela sendo variando do tipo, né? Ela realmente causa as lesões. No caso da visceral, causa lesões que realmente vai comprometer o funcionamento do baço, o funcionamento do fígado. E no caso da leishmania visceral, ela realmente faz feridas pela pele, pelas mucosas, que são realmente difíceis de tratar. Então, o risco principal para os animais é esse mesmo. A gente, quando fala de animal, a gente tem que abrir aí um pouco um parênteses em relação a tratamento e tal, porque o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde debatem um pouco essa questão. Sai no tapa, humanos, né, na questão de como controlar. Exatamente. Nos humanos, o tratamento acontece, existe, né, tem como se fazer, mas nos animais, como eles são um risco, né, porque eles são um reservatório, o risco deles ficarem ali vulneráveis ao mosquito picar e transmitir para uma outra pessoa, às vezes eles aconselham que a gente faça eutanásia desses animais que são testados positivos, né? De qualquer maneira, mesmo que a gente já suspeite da hipótese da leishmania, nos animais a gente já precisa fazer uma notificação, né? É uma doença de notificação compulsória, né? Que quer dizer então, que mesmo se souber só uma suspeita, não precisa ser um caso confirmado, já tem que... Isso. Já tem que Exatamente. avisar. Tanto nos humanos quanto nos animais, a notificação é obrigatória. Mesmo que houver suspeita, precisa ser feita assim. Aí, com base nos exames, né, nos resultados dos exames, que a gente leva para o caso de tratar ou fazer a eutanásia do animal. Dos humanos, a gente sempre trata, não vai eutanasiar ninguém, não precisa. Mas nos animais, Mas nos animais existe essa questão. Essa questão que você falou da notificação compulsória é interessante se falar porque a gente, até foi uma das razões, né, que a gente acabou fechando sobre isso, né, do tema de falar sobre leishmania, porque apesar de aqui no Rio de Janeiro a gente considerar que ela está controlada, né, a gente teve um número consideravelmente alto de casos em 2019, teve agora em 2020, né, a gente está tendo esses casos, e é uma doença que, se não tratar com facilidade, em humanos a taxa de mortalidade é alta, não é isso? É alta, exatamente. Foi como a gente falou até um pouquinho no início, né? A leishmania é uma doença que a gente fala muito pouco dela, que o pessoal conhece muito pouco ela. Mas ela é uma doença de caráter muito importante, porque, como eu disse, o diagnóstico dela é mais complicado, porque se parece com outras doenças, né? Mas, realmente, se a gente não descobrir cedo, o tratamento é complicado e o risco de morte é grande, né? É uma doença que realmente de 2019, 2020 teve um aumento de casos, né? A gente viu aí os números, se não me engano, foram de 3 mil e poucos casos no ano passado, e eu acho que quase 2 mil casos já esse ano, né? Sim. Sim. Então, uma coisa se a gente fosse usar de comparação com a questão do diagnóstico, a gente pode usar. Deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal que chegou também, né? A Carolina, a Mara, a Andréia, boa noite, pessoal. Josi, o Eugênio, a Eli, tá? Eugenice. Né, se a gente fosse traçar um comparativo com a situação que a gente está agora do Covid, né? Um dos problemas do Covid, e que se acredita que até
parte da questão do risco e da alta mortalidade dele é a dificuldade de diagnóstico que se confunde com outras doenças muito parecidas. Então a Isso, gente pode meio que exatamente. comparar com a questão da leishmaniose, porque Com tem certeza. esses casos de doenças muito próximas. Quando eu estava, claro, eu vou pedir para você confirmar, porque quando eu estava olhando, não sou médico veterinário, mas se eram pelo menos umas 10 ou 12 doenças que tinham listadas no site do Ministério da Saúde e no Conselho Regional de Medicina Veterinária daqui do Rio, estavam listando elas como doenças muito fáceis de serem Sendo confundidas com confundida. leishmaniose. Quando a gente puxa para a parte humana, é uma doença que a gente pode confundir, que os médicos podem confundir bastante com malária, com doença de Chagas, com tuberculose, né? E nos animais, aí a gente tem a popular conhecida doença do carrapato, que às vezes é uma questão de sintomas, porque assim, é uma doença que faz diarreia, faz vômito, faz febre, mas a febre da leishmania ela é uma febre mais intermitente, é uma febre que vai e volta, e às vezes pode ter valor bem alto, né? Uma febre bem considerável. Então, por isso, se a gente não investigar melhor, não fazer realmente os exames, a gente pode sim confundir, e aí que está o problema na questão da rapidez do tratamento, da eficácia disso. Tem uma pergunta da Eugenice aqui, que ela pergunta assim: existe algum sintoma claro no animal que a gente pode perceber para querer levar o animal para um tratamento e de repente evitar uma transmissão? Então, quando a gente está, como eu falei, não sei se ela pegou no início, a gente Eu acho falou que ela entrou sobre um pouquinho depois. um pouquinho depois. Como é que é o nome dela? Eugenice. Eugenice, boa noite. Existem dois tipos da leishmania que a gente estava falando aqui, né? A leishmania visceral e a leishmaniose cutânea, né? A leishmaniose cutânea ela é um pouco mais fácil de ser diagnosticada porque você vai começar a ver lesão realmente na pele do animal, nas mucosas em caso mais grave. Então, quando essas lesões começam a aparecer nos animais, a gente de prontidão procura um veterinário para saber o que é. Mas como o professor Juan estava falando, é uma doença que às vezes pode confundir com a esporotricose. Então, aí que entra realmente a eficácia da diferenciação, né? Às vezes no olho clínico a gente não consegue, porque a gente também não é um negócio muito corriqueiro da gente pegar. Sim. Mas dá para confundir. Então, realmente entra a eficácia de tratamento, a eficácia de diagnóstico, né? A gente realmente fazer os exames e descobrir. A leishmaniose visceral, um pouco menos, né? Porque a sintomatologia dela é mais interna, afeta mais os órgãos, como eu disse, o fígado e o baço. Ele vai fazer realmente um inchaço, é um protozoário que consegue espalhar pelo corpo, mais pelos vasos linfáticos também, pela corrente sanguínea. Então pode fazer aquele negócio que a gente chama de íngua, né? Um pouco o aumento dos linfonodos. Então o animal vai ficar apático, vai ter diarreia, vai ter febre. Então, quando o animal começa a apresentar os sintomas, a primeira coisa a fazer veterinário. Se ele achar que pode ser alguma coisa suspeita, ele vai fazer o exame de sangue para saber se é exatamente, a gente faz o exame chamado sorologia, né? Não sei se vocês já sabem o que é, mas é o exame que a gente identifica ali se existe um anticorpo para saber se existe. Então, os sintomas, basicamente, na cutânea são mais fáceis de você descobrir. Na visceral é um pouquinho mais chato, mas ainda assim que ele passa mal, você levando no veterinário, ele consegue diagnosticar. Nessa questão, né, do sintoma da leishmaniose, como você falou, a principal característica são essas feridas. E ela na leishmaniose cutânea, na na visceral, tegumentária. existe algum tipo de ferida interna que vai levar a algum sangramento? E você percebe isso, de repente, nas fezes do animal, no vômito? Então, o que acontece? Na verdade, a visceral, ela produz menos lesão do que a cutânea. Mas o que acontece? Como eu falei, ele é um protozoário que tem preferência por células sanguíneas, né? Quando ele começa a agir no corpo, ele começa a agir atacando as células de defesa, um tipo de leucócito chamado macrófago, né? Então, ali, esse é o principal foco. Por quê? Porque quando o mosquito faz a picada, seja na gente, seja nos animais, o sistema imunológico automaticamente já envia as células para poder combater aquilo. E essas células que vão de imediato são justamente os macrófagos. Mas, de qualquer maneira, mandou o a vítima protozoário pro atinge... assassino, né? Pois é. Mas, de qualquer maneira, ele atinge qualquer célula sanguínea. Ele tem preferência pelo macrófago porque é mais fácil, tá? Então, quando ele atinge as células sanguíneas, de qualquer maneira, ele atinge as hemácias também, as plaquetas. Então, quando ele faz isso, um dos sintomas que a gente observa, mas aí não é mais sintoma físico, né? Mais um sintoma de exame. A gente observa anemia,
observa a baixa das plaquetas, justamente porque o protozoário está atacando essas células, ele precisa delas para se manter vivo, para reproduzir. Então, essa baixa de plaqueta já facilita hemorragias internas, né? Geralmente ele pode ter hemorragia pelo nariz, a gente observa fezes, sangue nas fezes, então isso também é um sintoma mais clássico de leishmania. Mas lesão em si nos órgãos, não muito. Anemia também a gente observa, mais o animal pode começar a ficar mais fraco e tal, mas isso já são características que a gente observa melhor no exame de sangue mesmo. Entendi. O Eugênio, ele é até um aluno do curso da gente, que ele trabalha com laboratório, ele botou assim, a leishmania do Cray é complexa e perigosa. Em meus anos de experiência trabalhando em laboratório, só vi uma vez e mesmo assim foi um caso muito complicado. Que só mostra a situação dessa doença. Que apesar de a gente não encontrar com muita frequência, quando calha de encontrar, é uma situação problemática. Exatamente, foi como o Eugênio falou. O que acontece? A gente mandar um exame para um laboratório e ele apresentar anemia, apresentar baixa de plaquetas, é um exame assim, muito generalizado para a gente dizer qual é a doença, o que está acontecendo, né? Que anemia e baixa de plaquetas são sintomas. Ali a gente não tem como diagnosticar uma doença a partir disso, né? Então, realmente, para diferenciar, o médico precisa realmente suspeitar, ser bom de clínica, para suspeitar e pedir o exame sorológico para ver se realmente é a doença ou não. Mas só por um exame de sangue simples, pelo hemograma simples, é impossível diagnosticar. Entendi. Até mesmo assim, na questão, se a gente fosse comparar, não sei se de repente você vai ter mais uma noção séria, mas eu acredito que deva ter um conhecimento nessa parte. Os sintomas, porque a Eugenice ela botou assim que ela tinha entendido que os sintomas iniciais que a gente tinha discutido eram dos humanos e não dos cães. Mas os humanos, os sintomas são parecidos ou são idênticos? Não, na verdade eles são sintomas bem parecidos, porque o meio de agir da doença nos animais e na gente ele é bem parecido, né? Foi como eu falei, ele vai fazer uma anemia, esses animais, ou a gente mesmo, pode começar a ter sangramento nasal, sangramento pela boca, ou simplesmente sentir gosto de sangue, né? Se de repente não for um sangramento tão agressivo, pode ter sangue nas fezes, a gente vai ter, de repente, uma palidez maior por conta da anemia, e quando a gente fala da leishmania visceral, a gente pode falar do aumento do baço, o aumento do fígado, né? Mas aí também já são sintomas que a gente vê mais em exame mesmo, como eu falei. Mas sintomas assim, a olho nu, que a gente fala, sintomas que a gente vai observar em casa, é a questão da febre intermitente, né? A febre que vai e volta, a palidez, fraqueza, diarreia, às vezes vômito. Esses são os principais sintomas, que infelizmente se assemelham muito com as doenças virais, né? Então, realmente, para diagnosticar, passou mal o hospital para poder, de repente, levantar. Os testes, né? Exatamente. Existe alguma relação? Porque, assim, a gente, como uma doença que você falou que é transmitida por um mosquito, aquela questão do mosquito palha, né? Existe alguma relação? Porque a gente já viu alguns estudos em relação a outras doenças que liga muito a questão da facilidade para uma doença aparecer em uma determinada região com a questão da classe econômica da população. Né? Tá ligado à questão de acesso a saneamento e tudo mais. Isso também se aplica, você sabe se também se aplica na questão da leishmaniose? Sim, com certeza, porque o que acontece? A gente, para a prevenção básica da leishmaniose, vamos arredondar grosseiramente falando, é basicamente a mesma da... Me fugiu a palavra. Da dengue. Da dengue, isso. Por quê? A gente precisa controlar o vetor, porque se não tem um mosquito, não existe risco de contaminação. Uma pessoa não passa para outra, um cachorro não vai passar para a gente, o cachorro não passa para outro cachorro, sem que exista realmente um mosquito nesse meio, né? Então, realmente, a gente tem a questão da higienização do ambiente. Que o cachorro acaba, ou a gente acaba sendo uma espécie de hospedeiro acidental aí no meio desse... Sim, nós somos hospedeiros acidentais, assim como o cavalo também é um dos principais hospedeiros acidentais. Acontece que não era o alvo da doença, mas acabou sendo atingido aí no meio. Mas uma escala. Essa questão, então, está ligada também à parte econômica. Sim, a questão porque a gente fala mais de questão de saneamento e, vamos dizer, até de higiene, porque é diferente do Aedes aegypti, é um mosquito que não se reproduz em poça d'água, né? E não precisa de uma poça d'água para reproduzir. Ele reproduz só em ambiente úmido, ele basta, vamos dizer assim, ambiente quente e úmido, uma lamazinha mais ou menos, ele consegue fazer a reprodução ali.
Então, todo ambiente que tiver o meio que o mosquito acha viável, ele consegue reproduzir, né? Então, a questão da prevenção é exatamente essa, a gente manter ambiente limpo, sem água, sem umidade. E nos animais, a gente, infelizmente, a gente ainda tem como passar um protetor, um repelente, né, um protetor para os insetos, mas a gente não faça isso todo dia, né? Seria hipocrisia minha falar que a gente passa todo dia para se prevenir, isso não existe. Mas nos animais a gente tem como fazer isso de uma forma melhor, porque já existem produtos no mercado que a gente passa no pelo dos animais, né, espreita, que tratam tanto pulga, carrapato, e alguns também previnem os mosquitos, né? Então, prevenção nos animais já é um pouco mais fácil até do que na gente. Então, nessa questão, a gente tem algum acompanhamento que a gente possa fazer no caso dos animais? A gente tem algum acompanhamento que a gente possa fazer, algum tipo de exame de rotina que se faça com os bichos para poder garantir, às vezes, de pegar o caso ainda no início? Tem alguma coisa que a gente possa falar que entra nessa medida de profilaxia? Porque se você está cuidando do bichinho desde cedo, você acaba ajudando a controlar a doença. Então, se a gente fosse fazer um exame específico para prevenir a leishmaniose, os animais teriam que estar realmente se submetendo sempre à sorologia, que é o exame que faz o diagnóstico. O exame de sangue simples, como eu disse, vai de repente mostrar os sintomas que a doença pode desenvolver. Mas aí esses sintomas são sintomas generalizados que podem ser de outras, né? Então, assim, o exame de sangue vai mostrar o sintoma, vai mostrar a alteração, e a partir daquela alteração, aí sim a gente abre o parênteses para fazer a pesquisa mais específica, se seria de repente uma doença do carrapato, uma leishmaniose, entendeu? Mas fazer exame de rotina para prevenção da leishmaniose em si a gente quase não faz, até porque não são exames muito baratos. Então, realmente fazer periodicamente para prevenção de leishmaniose a gente não faz muito, não. Entendi. Até o Maxwell, ele mandou uma mensagem aqui que eu acho que representa bem essa questão da dificuldade de você fazer o diagnóstico da doença, porque ele falou que o cachorro dele apareceu com ferida na pele, ele levou para o veterinário acabou diagnosticando como leishmaniose cutânea, entrou com medicação, principalmente antibiótico, para evitar infecções na ferida, né, na pele e tudo mais. Mas como não houve melhora do caso, foi se fazer um exame mais profundo e descobriu que era a sarna sanguínea, que ele colocou aqui. Colocou com esse nome. Então, eu acredito que essa questão relacionada à confusão de doenças é bastante comum. E É bastante comum. Acaba sendo até uma das razões do porquê não se fala tanto da doença, porque é Exatamente. fácil de confundir com outra, não é isso? Exatamente. Além de ser fácil de confundir, é uma doença muito pouco conhecida e que a gente raramente suspeita dela, né? Então a gente realmente acaba não dando muita importância. Mas como a gente falou, é uma zoonose e é uma doença realmente muito importante. A questão do antibiótico foi legal você falar, que assim, existe a medicação específica para o tratamento da leishmania, mas às vezes a gente entra com uma medicação paralela, porque, como eu falei, é uma doença que ataca o sistema imunológico. Sim. Então, quando a gente ataca o nosso sistema imunológico, a gente torna o corpo vulnerável à entrada de outros agentes. A gente torna vulnerável a bactéria, a vírus, a fungo. Então, a gente consegue desenvolver doença secundária a isso, né? De repente, o paciente positivo para a leishmania está com o sistema imuno comprometido, consegue, de repente, desenvolver uma pneumonia. Então, muitos dos casos, em humanos até, que a gente tem morte por conta da leishmania, às vezes é mais porque houve uma doença secundária, né? Às vezes a leishmania estava bem no início, mas acabou abrindo porta para uma doença secundária e acabou levando o paciente à morte até mais por causa disso. Essa questão da doença secundária que no dia a dia o pessoal acaba chamando de doença oportunista. Se aproveitou de uma situação para ela poder se desenvolver, não é isso? Isso, essa exatamente. questão que você falou sobre o problema e até mesmo o avanço da doença no caso dos humanos, é até interessante comentar porque teve um caso de um menino aqui no Rio de Janeiro, eu estou até comentando depois um pouquinho antes da gente começar com a live, que ele passou na mão de vários médicos diferentes, foi diagnosticado com esporotricose, né, pelos vários médicos, e se não me falha a memória na reportagem, eu acho que ele tinha 8 anos de idade, mas como demorou muito para iniciar o tratamento, porque foi trocando de médico e eles mantiveram o diagnóstico, né, ele acabou indo a óbito, e é interessante comentar que o que levou a óbito, que inclusive vinha na reportagem, não era, olha que você citou, não era
a leishmaniose, mas sim uma Aham. pneumonia que se Sim, aproveitou que do acabou sendo quadro debilitado oportunista. dele. Né? Exatamente. Aproveitou da situação ali do caso. E até eu achei interessante porque quando eu comecei a ler reportagens sobre o assunto, eu achei que eles não fossem comentar, mas eles pegaram, como descobriram que o caso era de leishmaniose, todos os cães do bairro foi feita coleta. Isso daqui quem entrou foi a Fiocruz para poder fazer isso, tá, Aham. pessoal? Então, foi feita coleta de sangue deles para poder fazer o teste e tentar descobrir da onde veio possíveis casos. E aí eles Aham. descobriram uma região próxima da casa do garoto onde os cães tinham testado positivo, né? E relacionou com a questão do mosquito, porque isso eu também pesquisei para poder ver inclusive fazer live para vocês hoje, pessoal, mas porque eu não sou entomólogo, minha área não é voltada para a questão de insetos. E falando sobre a relação dele com o lugar onde ele nasce, porque eles no máximo se afastam 1 quilômetro do lugar onde eles se desenvolvem, e a maior parte dos mosquitos se afasta no máximo 250 metros. Então, Aham. você descobrindo os cães, você consegue traçar um raio muito curto e fazer o Uhum. controle dessa doença, porque ela se espalha com muita facilidade se não houver esse controle. E o risco é alto. Você vê Foi, 90% de chance de mortalidade, né? inclusive, foi até bom você comentar nos animais, que a gente precisa, como eu te falei no início, a gente precisa abrir um parêntese em relação Aham. quando a gente fala do tratamento dos animais e a doença dos animais, né? Porque o que acontece? O Ministério da Saúde, hoje, existe uma medicação específica para o tratamento da doença, né? Que se chama milteforam, é a substância que a gente utiliza para o tratamento. Mas, como eu falei, ela não é uma medicação barata, não é uma medicação fácil de se Uhum. achar. Então, hoje, muitos dos veterinários optam por não fazer o tratamento da doença, né? Porque existe o risco da transmissão, né? Então, a maioria, até por indicação do Ministério da Saúde, acaba fazendo a eutanásia desses animais. A notificação é sempre obrigatória, né? Mesmo se o animal tiver em suspeita, a notificação é obrigatória. E Uhum. se o animal der positivo, a maior parte das indicações hoje ainda é a leishmaniose, até porque é uma doença de evolução não muito lenta, que causa realmente prejuízo à saúde dos animais, e que às vezes, mesmo a gente iniciando o tratamento, ele não vai ter uma resposta tão boa, porque a tecnologia que a gente tem de tratamento para os animais é infinitamente menor do que a gente tem para o tratamento humano, né? Sim, Então, sim. a resposta desses animais nunca vai ser igual ao tratamento que a gente tem para o humano. Então, eles acabam não necessariamente respondendo tão bem. Né? Então, a maioria das vezes, o caso realmente para esses animais é a eutanásia. No Dificilmente eles são caso, tratados. o contato direto com a ferida tem risco de contaminação da Não ferida? tem, não, de forma alguma. A Aí, contaminação realmente precisa ser feita através do mosquito. já estou aproveitando e respondendo, porque isso foi uma pergunta da Ana Lúcia que ela colocou aqui, justamente da questão do contato direto com a ferida. A Eugenice aproveitou e fez uma outra pergunta que eu acho interessante de se comentar. Existe algum tipo de vacina voltada para esse tipo de doença? Então, deixa eu responder uma de cada vez. Não, Vamos lá. é porque não, da Ana Não, Lúcia você acabou respondendo, que era então, a mas deixa questão eu do só, contato com a ferida. Deixa eu abrir um pouquinho do parênteses a mais. O que Aham. acontece, Ana Lúcia? Não existe o risco, porque, como eu falei, ele é um protozoário que precisa de células sanguíneas em geral, sejam vermelhas ou brancas, né? Uhum. Então, para o parasita conseguir sobreviver, ele precisa estar nessas células. A gente Uhum. tendo contato direto com a ferida, o protozoário não está em contato, né? Então, ele entra em contato quando o mosquito faz a picada e ele joga direto. Então, a rede linfática, mesmo os capilares, acabam jogando ele na corrente sanguínea. Então, aí Uhum. ele consegue sobreviver, mas o contato direto, por esse motivo, não consegue, tá? E a outra pergunta foi a questão da vacina, né? Isso, a Eugênia perguntou se existe a vacina para essa doença. Então, Eugenice, nos humanos não existe vacina, tá? Mas para os animais existe vacina. Porém, ela é uma vacina, como é que eu vou te explicar? Ela é uma vacina recente, não é uma vacina há muito tempo utilizada, Uhum. e ainda assim a Fiocruz, né, que é o principal órgão aí, vamos dizer assim, de estudo dessa área, ela ainda não acredita 100% na eficácia, tá? Uhum. Então, assim, existe, não é uma vacina fácil de você encontrar, porque a maioria dos veterinários, como eu falei, não pensa em proteger o animal porque a vacina não tem 100% de eficácia. Então, Entendi. quando o animal é diagnosticado, ele vai direto para a eutanásia, não precisa fazer o tratamento nem nada. Então, é uma doença que eles pensam assim,
pegou, tem que sacrificar. Se a vacina não funciona bem, não tem por que vacinar um animal. Então, a maioria das pessoas não faz. Mas existir, ela existe sim. Só para os É, animais, os humanos não. aproveitar, fazer, no caso, uma pergunta relacionada a isso. Já que não tem tratamento, mas também não existe a chance, ou você conhece casos, já leu na literatura médica, casos onde o animal ele conseguiu se recuperar sozinho? Existe chance disso ou não? Geralmente o bichinho vai a Olha, óbito. eu vou ser muito sincero para você. Eu acredito que eu me lembre, eu não tenha visto nenhum caso desse tipo, não. Que Uhum. realmente é uma doença de progressão rápida, né? Eu posso realmente estar enganado, mas no meu tempo de clínica e pelo que eu já ouvi e li também, não acredito que tenha recuperação espontânea assim, não. Porque é uma doença realmente grave que dá uns sintomas bem complicados. Então, eu acredito que não tenha. Já com o tratamento com a medicação, já não é 100% garantido, ainda mais recuperando sozinho. Acredito É. que não dê, não. Então, acaba sendo até a razão para dar preferência para eutanásia, porque se você parar para Sim, pensar, o bichinho vai ficar sofrendo, porque pelos sintomas que você descreveu, são sintomas que ele é. vai sofrer, não vai ser uma situação minimamente confortável para ele, vai ser Uhum, um sofrimento muito grande, então às vezes a questão da eutanásia, popularmente o pessoal vai falar que é sacrificar, né? Acaba sendo o uhum. melhor método para você poder lidar e É. evitar o sofrimento do bicho, né? Inclusive, como eu falei, o tratamento é um tratamento que a gente suspeita, né? Um tratamento que a gente tenta ser eficaz, mas ele também não é 100%. Então, além de ser um dano ao animal, a medicação não é 100% garantida de resultado, e além de Uhum. que é uma medicação extremamente cara. Então, é Nossa. mais um motivo ainda para que realmente esses animais não sejam, infelizmente, não sejam tratados. Então entra aí o fato de que é difícil de encontrar, é muito caro e ainda você não pode garantir que funciona. É, exatamente. Ele é caro de diagnosticar, é caro de tratar, e mesmo assim, ainda há a chance de o animal vir a óbito. Então, Caramba. infelizmente, o Conselho de Veterinária autoriza que a gente, independente da doença que seja, Uhum. eutanasie o animal pela questão socioeconômica do proprietário, né? Uhum. Meio que seja a doença mais simples que for. Se o proprietário alegar que ele não tem condição para tratar, nós temos autorização legal para sacrificar aquele animal. Não Uhum. que seja ético, né? Eu, particularmente, não faço. Uhum. Mas, legalmente, a gente poderia. Mas, nesses casos, a gente opta sempre por essa questão socioeconômica que realmente é mais puxada para combater a leishmania mesmo. Eu imagino também a situação da questão de fazer eutanásia no animal, porque eu tenho uma amiga, pessoa minha, que ela é veterinária, ela fala que assim, ela morre, mas ela não consegue fazer eutanásia em bicho nenhum, porque ela sofre muito. Eu falo que já aconteceu assim, da clínica de onde ela está trabalhando, ela tentar salvar um bichinho, o bichinho acabar morrendo, porque foi um caso de Aham. atropelamento, e eu falo que ela sofreu mais do que o dono durante, durante o É, processo. acontece. Se eu falar para você que não acontece, eu estou mentindo, né? Porque assim, no início, né, quando a gente está em início de faculdade, tudo, a gente começa a ver isso de um pouco mais de perto, a gente sente um pouco mais. Mas com o passar dos anos, né, a gente desenvolve uma certa frieza para essa questão, Uhum, porque a gente precisa às vezes pensar que aquela solução ali, no meu caso, por exemplo, é o melhor pelo animal. Eu nunca vou fazer uhum, eutanásia em um animal que tem tratamento, né? Mesmo que o tratamento é caro. Fala assim, olha, então eu prefiro que a senhora doe seu animal para alguém que tenha a condição de tratar do que sacrificar, entendeu? uhum. Eu realmente só faço em último caso, se eu ver que realmente o animal está muito debilitado, não está respondendo ao tratamento, aí sim a gente opta por fazer, né? É. Mas às vezes a gente tem aquele paciente que a gente não quer fazer, que a gente tenta todos os tratamentos, que a gente tenta de tudo que é possível e no final ele acaba morrendo. Uhum. Esses pacientes, ou então às vezes não que ele morra, mas a gente tenta e vê que ele não está respondendo, aí a gente acaba rendendo a eutanásia, esses animais sempre partem o coração da gente, não tem jeito. Porque É. no fundo, a gente quer tratar todos e salvar todos, mas acaba sendo impossível. Mas é uma questão. Eu penso até mesmo, não sou médico veterinário, mas eu penso que, porque a gente tem um apego natural aos animais de maneira geral, a Uhum, animais de estimação, sem então dúvida. ainda mais os médicos veterinários lidando todo dia com os bichos, e aí você, às vezes, até bicho que você já está acostumado a cuidar há muitos anos, Uhum, então você acaba também se apegando ao bicho, não tem como
evitar. É uma situação que Sem dúvida, fica, sem fica dúvida. complicada. A Ana Aham, fez uma outra pergunta sobre a questão de contágio, um pouco diferente daquela outra. Eu acredito que a resposta vai acabar sendo a mesma, mas eu acho interessante pelo ponto que ela falou. O animal, ele é contaminado. A questão, nem mesmo pela mordida tem chance de passar. Não, Mesmo se não. ele morder. Não, não. Beleza. A transmissão é mesmo só pela Só pelo organismo. O mosquito. protozoário precisa estar em contato com a corrente sanguínea. É isso aí. Entendi. E na questão de. A gente acabou falando sobre essa questão, né, da prevenção, do processo de prevenção, dos cuidados e tudo mais. Existe algo que você, como veterinário, você possa falar que seja uma prática que a gente possa fazer em casa, um procedimento que a gente possa fazer em casa? Você comentou sobre aqueles sprays, aquelas coisas, mas que a gente possa pensar na maneira de prevenir, porque quando a gente pensa na questão do mosquito, a gente não tem muito como controlar. Eu Aham. acabo, eu falo muito de exemplo porque, novamente, meu pug, eu posso acabar de dar banho nele e quando eu ver ele tá com um monte de mosquitinho voando em volta. É Aham. super normal, super normal disso. Mas existe algum, porque dependendo do que for, se de repente um shampoo diferente, existe aqueles contra pulga, carrapato, Você, di... existe algo assim do Você disse o tipo? quê? A substância em si? Se existe algo que a gente possa dar para pro animal para poder fazer esse tipo de controle? Então, existem hoje alguns comprimidos, né, que a gente usa para controle de pulga e carrapato, que Hum, também atuam na corrente sanguínea como repelente para os mosquitos, mas também existem produtos em spray que a gente espirra, uhum, literalmente igual um protetor, um repelente mesmo. uhum, Tem como a gente mandar manipular só repelente, né? aham, Mas como essas medicações já são associadas à prevenção de pulga e carrapato, eu acho que seria mais viável a gente já fazer essa medicação. Mas já a gente pode ter, de repente, o caso de um animal alérgico, alguma coisa assim, às outras substâncias, então a gente pode só mandar manipular um repelente, alguma coisa, para fazer um tratamento, uma prevenção mais específica para mosquitos, sim. uhum. No caso, para humanos, acaba sendo que o procedimento de prevenção também fica parecido, é usar o repelente e tudo É, mais, para poder fazer esse controle. A gente não tem muito para é onde verdade, fugir não que a gente disso. tenha muito, Mas não tem muito o que no fazer. caso no caso do ser humano, você sabe se a pessoa no sobrevivimento, caso ela sobreviva, né, ao tratamento, né, ela ganhe da doença, se geralmente fica algum tipo de sequela na pessoa? Você sabe se fica alguma sequela, alguma marca, deformação, problema de saúde? Então, vamos lá. Tudo vai variar vamos dizer assim, da intensidade daquela doença, né? Tudo vai Uhum, variar de quando foi diagnosticada até onde ela foi. Da uhum, gravidade, né? Era a palavra que tinha me faltado. Porque uma doença que é diagnosticada cedo, a gente consegue reverter ela mais rápido, então ela gera menos sintoma, uhum, menos dano ao corpo. Uma doença que é diagnosticada mais tarde acaba prejudicando mais o corpo de uma forma geral, né? uhum. Não só a leishmaniose, a gente falando de qualquer doença, né? Sim. Então, a leishmaniose, quando ela é diagnosticada muito tarde, ela pode realmente deixar assim algumas sequelas, né? Vamos dizer Uhum. assim, uma insuficiência hepática, uma insuficiência do baço, pode ser que sejam sintomas. Mas realmente, para chegarem até lá, o paciente tem que ter dado, vamos dizer, uma sorte de ter sobrevivido, né? Aham. Ter morrido, mas geralmente ela é descoberta logo. Então, eu acredito que ela dificilmente chega a esse ponto, né, e não leva o paciente à morte. Então, eu acredito que ou o paciente consegue se recuperar bem, ou ele acaba falecendo mesmo. De ficar com sequela da leishmania, eu acredito que pode ser que existam casos, mas ele é com certeza bem mais difícil de acontecer. E na questão da leishmania cutânea, tem chance de ficar com marcas na pele, deformação ou alguma coisa assim? Mesmo você tratando, a partir do momento que apareceu aquela ferida, existe chance da pessoa ficar com alguma deformação ou algo pelas feridas? Então, como a cutânea, ela deixa as lesões na pele, né? Vai Hum, ficar cicatriz. Qualquer lesão na pele que acontece uma vez, fica uma uhum, cicatriz, né? Só que o problema também da leishmaniose é que ela é uma doença que tem muita chance de reincidência. Porque, como uhum, a gente falou, não existe vacina, né? A gente não tem como ter uma profilaxia da doença e o uhum, tratamento não é 100% garantido e eficaz. Então, o fato da gente ter sumido o sintoma, isso eu também já falei várias vezes nas minhas palestras, aham, é que não necessariamente ter sumido o sintoma quer dizer que a doença foi embora, né? Que não quer dizer que a gente esteja imune daquilo ali.
Sim. Então, às vezes, eu tô bem, não tá acontecendo mais nada e tal, mas você dá um prazozinho, de repente você tem uma baixa de imunidade por algum outro motivo, a doença rapidamente se instala de novo, o protozoário vai replicar, vai aparecer o sintoma de novo. Uhum. Mas, geralmente, na leishmania cutânea, fica realmente as marquinhas na pele, né? Até porque não são feridas tão fáceis de cicatrizar, vai levar um tempinho para isso aí sumir, né? Em relação a esse tipo, o que se pode ser feito depois, isso seria mais, de repente, para um dermatologista debater para Uhum. poder explicar melhor como faria melhor, vamos assim, disfarçar melhor essa questão, né? Mas puxando para o lado dos animais, eles geralmente não ficam, né? Porque eles geralmente O pelinho são acaba ajudando a eutanasiados. cobrir. Então a gente não. Também Ou cabe. pelo cobre. Já algumas lesões acabam não nascendo pelo, né? Mas não é o caso da leishmaniose depois. Mas esses animais geralmente são eutanasiados, Ah. então não tem muito essa preocupação. Até uma pergunta da Evelyn, que ela colocou aqui, porque você falando sobre a questão da doença voltar, ela mandou a pergunta. Então, não existe chance de uma pessoa. Não é uma doença, melhor assim dizendo, onde a pessoa pega uma vez e aí fica imune. Ela pode pegar mais de uma vez essa doença. Não é um caso dela pegou uma vez e ficou imune. Não, Evelyn, não existe isso, tá? Não é tipo assim, igual a catapora, você quis dizer, né? Pegou, nunca mais pega. É. Isso não existe, não tem. A leishmaniose, ela é uma doença que você pega, vai passar o tempo, você ainda vai ser o portador do vírus, né? Você vai ser o hospedeiro, vamos dizer assim, um hospedeiro sigiloso, né? Você vai estar portando o protozoário, mas você não vai desenvolver sintoma, né? Então, você pode ainda redesenvolver os sintomas daquela mesma carga de protozoário que você ainda tinha, né? Vamos dizer assim, a doença sumiu o sintoma por um tempo, e aí, mesmo com você não precisou ter uma nova contaminação, aqueles mesmos ali vão conseguir ter força para refazer o sintoma. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o mosquito pode te picar de novo e você acabar desenvolvendo leishmaniose de novo. Se você sobreviver 2 vezes, ótimo, você é sortudo. Existe. Então, a pessoa pegou uma vez, ela vai ficar como portadora desse protozoário pro resto da vida. Isso Então, aí. ela acaba tendo que ficar fazendo exame, acompanhamento, para poder ter Sim, certeza com de que tá certeza. bem, tá Com saudável certeza, e não teve o exatamente, risco né? de uma reincidência da doença. Exatamente. A gente leva muito isso em consideração também nos pacientes que são soropositivos, né? Porque Aham. os pacientes que são soropositivos, eles já têm vamos dizer, um sistema imunológico com pouca eficiência, vamos dizer assim, um sistema imunológico com facilidade maior de acometimento, né? Uma vulnerabilidade maior. Então, esses pacientes precisam mais ainda ter o acompanhamento nesses casos, né? O Uhum. tratamento não tem problema nenhum, é uma doença que, assim, o tratamento vai interferir, precisa fazer diferente, alguma coisa? Não, o tratamento é o mesmo, mas ele é um paciente, como eu falei, com a debilidade maior. Então, ele precisa ser um paciente melhor acompanhado, né, Uhum. com um tratamento mais delicado. A Eugenice fez uma pergunta que acaba sendo uma pergunta bem específica, que ela pergunta assim, então a doença no caso, ela vai aparecer a partir de IgM e IgG, na questão, né, de imunoglobulina? Isso, exatamente. A gente consegue fazer o diagnóstico do IgM e do IgG, mas a gente também consegue fazer pelo método de ELISA, né, que é um outro Aham. método de avaliação dos anticorpos. O IgG, deixa eu explicar Aham. para quem não sabe, né? O IgG e o IgM é um tipo de exame chamado sorologia, que a gente Uhum. faz a avaliação das imunoglobulinas, né? Uhum. Resumidamente falando, para vocês entenderem, são os anticorpos que a gente acaba avaliando. O IgG, ele acaba dando positivo quando é uma doença mais antiga, né? Ou que o paciente já foi submetido a ela e hoje não tem mais sintoma, né? Já melhorou, Uhum. vamos dizer assim. Mas se é uma doença que ainda está acontecendo, é uma doença que já vem acontecendo há um tempo, vai dar positivo o IgG e também o IgM, né? Que são as duas enzimas, IgG e IgM. Uhum. O IgM dá positivo quando a doença é mais recente, né? Quando ela é mais aguda. Às vezes vamos supor, você foi picado anteontem, 5 dias. O IgM vai dar positivo e o IgG ainda não, né? Mas Aham. mesmo que você passe pela doença daqui a um tempinho, o IgG dá positivo, né? O ideal seria que todo mundo desse positivo IgG, né? Porque a gente passou pela doença, vamos dizer assim, se Uhum. recuperou e criou o anticorpo. Mas com a leishmaniose não é tão assim.
né? Então, vão de preferência que aí todo mundo dê IgG e IgM negativo, tá? Mas o diagnóstico é feito por IgG e IgM também, e pela ELISA, que avalia ali umas proteínas, umas enzimas dos anticorpos também. Mas sempre o diagnóstico exato é sempre com a sorologia mesmo. Entendi. A Ana Lúcia acabou perguntando, e eu acho a gente acaba voltando um pouquinho naquela questão dos sintomas, se é uma doença que vai atacar qualquer órgão do corpo. Ela pode causar dano em qualquer órgão do corpo, ou porque você falou muito do baço, do fígado. Isso, Então, vamos lá. ela é só do baço e do fígado, ou ela ataca qualquer órgão? Vamos lá. O protozoário, como eu falei aqui várias vezes, ele tem necessidade das células sanguíneas, né? Tanto as vermelhas quanto as brancas, mas principalmente as brancas. E o baço é onde a gente tem a concentração maior dessas células, né? Sim. Elas são produzidas na medula. Só que a medula também é acometida pelo protozoário, tá? Ele também ataca lá. Mas então, ele não necessariamente ataca o órgão, ele ataca as células sanguíneas, e onde tem quantidade, geralmente é no baço, né? Fígado, na região, vamos dizer assim, no sistema gástrico, tem mais facilidade de acometimento, né? De aparecimento de lesão e tal. Eu não acredito que, assim, pulmão, esses outros órgãos tenha muito acometimento, não, porque a incidência desse tipo de célula deve ser um pouco menor. Mas foi o que a gente falou, a gente precisa observar em relação à questão da doença oportunista, né? Porque ele baixando o sistema acaba desenvolvendo facilidade para outros micro-organismos atingirem a região. Então, ele acaba a doença permitindo que outras atinjam outros órgãos, e aí vamos dizer assim, que generaliza a coisa. Sim. Mas a leishmaniose é menos, é mais fígado, baço, e atinge até em relação um pouco à medula também. Agora, uma questão disso do tratamento também, e que eu acho que é válido levantar, é que na questão do tratamento com humanos, não é uma doença, perdão, não é um medicamento que se usa no tratamento. Na verdade, é um coquetel. E a gente conversando até antes de iniciar a live, a gente tinha batido um papo sobre isso. Tem a questão justamente de que a pessoa toma aquele coquetel, aqui já é uma sobrecarga, então o fígado da pessoa já fica sobrecarregado, porque a gente fala que gera, isso o pessoal de farmácia também estuda lá no módulo de atendente, que é o fator, né, da hepatotoxicidade, então eu tenho um dano e envenenamento das células do fígado, só que você já tem a situação da questão da própria doença que já ataca, né, o fígado. Exatamente. Isso pode implicar numa piora do quadro mesmo durante o tratamento? O que acontece? Quando a gente fala de uso de medicação, a gente, como você falou, a hepatotoxicidade e a nefrotoxicidade sempre precisam ser levadas em consideração, né? Porque existe uma metabolização dessas medicações. Toda vez que a gente faz alguma coisa muito forte ou em grande quantidade, sempre existe o caso de lesão desses órgãos, né? Porque participa na metabolização das substâncias. Então, se a gente tiver um paciente que já está há bastante tempo tratando, usando a medicação há um tempo, e ainda assim a carga do protozoário estiver bem alta, ele tem risco mais ainda de lesão também, né, por conta disso aí, né, porque a gente já vai ter as células daquele órgão com mau funcionamento, né, uma sobrecarga, vamos dizer assim. Às vezes até mesmo a gente já pode falar em uma insuficiência, porque as células já podem ter sido atingidas e já não estarem trabalhando como deveriam, né, e a gente ainda coloca uma medicação muito forte para ele ter que trabalhar em cima, acaba prejudicando também. Por isso que existe variações aí de discussão de tratamento, de como funciona. A gente geralmente associa também, a gente pode associar antibiótico. Não que o antibiótico vá combater o protozoário, porque os antibióticos matam as bactérias, né? Mas como a gente falou das doenças oportunistas, a gente acaba, de repente, fazendo uso do antimoniato, né, que é a medicação que a gente acaba usando no caso da leishmania, a gente geralmente associa algum antibiótico justamente para poupar que já já esteja ali instalado alguma oportunista em trato respiratório e tal, onde é mais comum de haver. Ou até acaba levantando um outro problema, porque a gente, durante o curso, a gente estuda sobre interação medicamentosa, e aí a gente tem aquela classificação de interação medicamentosa e alguns tipos de interação. Na verdade, uma das coisas que vai influenciar na classificação é justamente a questão da hepatotoxicidade, afetando o fígado, nefrotoxicidade, afetando os rins,
e aí Isso. levanta o quadro da interação medicamentosa. E aí você já vê, a gente já sabe por estudos, e a gente também vê isso no curso, que antibiótico já é uma. Claro, vai depender do tipo, mas na maioria das vezes antibiótico já é muito forte, ele já ataca. A gente fala, né, que ataca de maneira vulgar, ataca o fígado. Aham. Você entra com uma medicação que é forte, no caso do antimoniato, vai Pois atacar é. mais também, e aí você já tem a doença que já Aham. está afetando. Então você entra É, num exatamente. quadro, numa bola de neve. Exatamente. Por isso que a gente bate sempre na tecla do diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais rápido a gente diagnostica, a carga do protozoário ainda é mais baixa, porque ele ainda não conseguiu replicar uma quantidade grande que vá prejudicar mais aquele corpo, né? Uhum. Então já tem menos agressão aos órgãos, já tem menos agressão às células sanguíneas. Então, quanto mais cedo, melhor é o prognóstico da doença naquele paciente, né? Se for uma doença diagnosticada muito tarde, já vai ter um certo comprometimento e, como a gente falou, é uma doença com um grau de letalidade bem alta. É. No caso, durante o tratamento com humanos, você sabe se, no caso da leishmaniose cutânea, da questão das feridas na pele, você sabe se é necessário algum tipo de tratamento específico, algum cuidado específico com a ferida em si, ou só a partir do momento que você já começa a tomar a medicação, a ferida ela já vai recidir sozinha? Olha, se eu falar para você assim que nos humanos eu vou saber te responder muito bem, não vou Aham, saber te responder, porque aí seria mais realmente com o caso de um dermatologista mesmo, sim. né? Mas assim, toda vez que a gente faz a recuperação do paciente, quando a gente já faz a baixa de protozoário e a gente consegue começar a recuperar o paciente e recuperar principalmente o sistema imune, né? A gente vai Uhum. fazer a recuperação das plaquetas, vai fazer a recuperação dos macrófagos e dos leucócitos, a gente automaticamente já vai ter a, a condição de combater aquilo ali, então já vai automaticamente desenvolver uma melhora. Sim. Mas se existe um tratamento específico, no caso dos humanos, Não, para lesão da eu pele, pensei, eu pensei na eu já. questão de uma pomada com efeito antibiótico, de repente, para evitar que a ferida infeccionasse. De repente pode ser como uma questão de uma infecção secundária, pode ser que eles até utilizem, de repente, alguma coisa à base de colágeno, fibrina, que vai ajudar a cicatrização, mas Uhum. eu acredito que, de repente, a medicação em si já vai dar o resultado que precisa. Mas provavelmente tem alguma medicação de uso cutâneo, de uso Uhum. tópico, né, que vai facilitar, com certeza, a melhora. Calhou que você respondeu uma coisa que foi uma pergunta que a Ellen mandou, que ela falou assim, essa doença ela deixa as plaquetas muito baixas, né, e você acabou falando que tem a recuperação do quadro da plaqueta porque ela vai diminuir a plaqueta da pessoa, não é isso? É, isso aí. Como eu falei, o parasita ele acaba atingindo também a medula, né? A medula é que faz a produção das células. Uhum. Então, se você já tem um funcionamento comprometido da medula, você automaticamente já faz a hipossuficiência de produção daquela célula, né? Então, Uhum. assim, como é que a gente vai ter uma classificação de anemia, por exemplo, nesse caso? A gente vai ter o protozoário atingindo direto a hemácia e a gente vai ter ele atingindo lá a medula. Então, além dele destruir as que já tem, ele está lá na fábrica atrapalhando a produção. A mesma coisa acontece na plaqueta, a mesma coisa acontece no leucócito. Então, assim, vai atingir, vai baixar. É. Porque ele está agindo de duas formas diferentes para atrapalhar aí. Então, ele faz uma Nessa, baixa assim. nessa Mas questão do, do, pode falar. do, do quadro, inclusive é até a gente pode acabar entrando como uma das razões, você comentou mais cedo, né, da questão dos problemas internos, né, e que demoram a serem curados pelo próprio corpo, porque você tem a queda da plaqueta, plaqueta ligada com a coagulação, não é isso? Aham. Né? Isso, exatamente por isso que é um dos sintomas também da leishmania visceral, principalmente, tanto na Uhum. gente quanto nos animais, no caso das hemorragias, né? Porque Uhum. além de fazer é, faz a baixa das plaquetas, já facilita a hemorragia nasal e oral, e também a gente consegue encontrar é, sangue nas fezes, porque ele consegue também fazer, como eu falei, ele tem uma facilidadezinha maior aí de atingir o trato gástrico, Uhum. ele consegue fazer um pouco mais de hemorragia, estômago, intestinos, então a gente acaba achando um pouquinho de sangue nas fezes depois. A Ana Lúcia ela botou uma pergunta bem legal. Existe maior risco? Porque, na verdade, ela botou meio que uma situação, e a pergunta dela está mais para isso. Existe algum risco de uma infecção ou mesmo da doença ser mais rigorosa
Não sei se de repente você vai saber me responder isso, mas eu que achei interessante a pergunta dela. Em pacientes idosos, você sabe se tem algum risco mais elevado por questão de idade? A gravidade em relação Isso. aos pacientes, né? É. Então, toda vez que for um paciente de risco, a gravidade de qualquer doença sempre vai ser maior, porque já é um paciente que já não tem a mesma eficiência de sistema imunológico, de combater a qualquer problema que seja. Não só a gente falando de leishmania, né? A gente falando de qualquer doença, a gente já está falando que são pacientes de risco. Como eu falei, pacientes com doença crônica pré-existente, os pacientes diabéticos, os pacientes soropositivos, os pacientes idosos, às vezes as crianças, né? Tipo assim, recém-nascidos e crianças com quem tem muito problema, de repente, de anemia, assim, também pode ter facilidade maior, entendeu? Todo paciente com doença pré-existente, ou idosos e crianças, tem sempre mais facilidade, né? Foi até bom a gente falar nessa questão da criança, que a gente tem que levar em consideração o cuidado da grávida, né? A grávida com leishmania, ela é um quadro muito delicado, porque a leishmania pode afetar o bebê, né? E ela não pode tomar medicação. Olha que coisa legal. Nossa. Mas é o ela caso não pode tomar da medicação levar a aborto, é isso? Porque ela pode ter feito abortivo? Então, a medicação ela tem uma interação transplacentária, né? Ou seja, ela consegue passar a placenta e acaba passando também a barreira hematoencefálica do bebê, ele atinge o cérebro do bebê. Então, a gente pode, principalmente no início da gestação, né, nos primeiros trimestres, a gente pode ter um feto com lesão neurológica por conta disso. Entendi. Então, em hipótese alguma, a gente faz o tratamento com a medicação específica em grávidas, né? No final da gestação já é mais tranquilo, aí eu acredito que varia mais da opinião de cada obstetra, né? Para fazer o tratamento, se caso dê positivo, mas em relação a crianças saudáveis e crianças lactentes, não tem muito problema. E para lactantes também não. Ela pode tomar medicação e que já não vai ter mais tanto risco de passar, não. Mas se ela tiver ainda grávida, e principalmente nos primeiros meses, hipótese alguma, tomar o coquetel para fazer o tratamento. É legal que você tem um pessoal aqui que tá falando que vai deixar os cachorros trancados dentro de casa agora, por causa disso. Vai deixar os bichinhos em isolamento social. Se tranquilizem, não tem necessidade disso. Se vocês estão cuidando dos seus bichinhos, estão com vacinas em dia, estão com remédios de verme em dia, prevenção de pulga e carrapato está em dia, principalmente prevenção de pulga e carrapato, não esquentem a cabeça de vocês que o risco dele pegar é pouquinho. Não precisa se desesperar, não. Se preocupem mais com vocês. Não tem tanta proteção quanto eles. A Ana Lúcia levantou também um outro ponto, que é até mesmo no caso, ela usou o termo pessoas especiais. Sabe se também tem alguma correlação, questão de comorbidade, riscos com... Então, vamos lá. A gente depende do que a gente fala de necessidades especiais, né? Porque existem, vamos dizer assim, vamos supor, se for um paciente com uma deficiência neurológica, né, uma deficiências intelectuais geralmente não afetam muito o sistema imunológico. Depende, porque isso varia de paciente para paciente, né? Mas se for, por exemplo, aquele paciente em quadro vegetativo, aquelas crianças que têm, vamos dizer assim, derrames cerebrais e tal, enfim, que tem um comprometimento do sistema imunológico, até pode ser que sejam pacientes mais graves. Mas deficientes em geral, tipo assim, com deficiência intelectual, deficiência física, acredito que não tenha muita variedade de gravidade, não. A Eugenice levantou. Então, mas a doença em si, o problema seria o remédio. A doença em si não passaria essa barreira placentária, deixando sequelas no nasciturno? Ela botou assim. Não entendi. A doença, porque você falou da questão do remédio passar da mãe para o neném causar danos. A doença, no caso, ela pode, sabe se ela vai conseguir passar pela placenta e atingir a criança? Ah, tá. Entendi agora a pergunta dela. O que acontece? Foi como eu falei, que depende muito da variação da idade gestacional, né? Quando a gente está na parte final da gestação, a gente já tem o próprio sistema imunológico do bebê melhor. Lógico que ele consegue desenvolver muito melhor a partir do colostro. Mas ele já tem um mínimo de sistema imunológico ali dentro, né? Então, no final da gestação, ele já está muito melhor desenvolvido e o risco é menor. Mas ela pode passar, tá? Só que no início da gestação, o risco, né, vamos dizer assim,
é muito mais alto. Eu tô rindo aqui, desculpa, mas é porque tem uma aluna Maria falou que tá procurando no Google agora a roupinha de astronauta pro cachorro dela para poder colocar e isolar o cachorro dela. Não precisa. Tadinho do bicho. Ai, gente, Tadinho. vocês são uma figura, vocês não estão entendendo. Bom, então, para a gente poder fechar do assunto, então, na verdade, a questão mesmo, até da prevenção pra gente e pro bicho, é no caso você manter em xeque outras situações. Você for o controle de pulga, controle de carrapato, né, as vacinas em Isso dia, aí. para Na que ele se verdade, mantenha saudável, a né? gente. Isso aí, exatamente. A gente precisa manter a saúde deles em dia, a nossa também. Essa é a Uhum. maneira que a gente vai ter de prevenir. Quando a gente fala manter prevenção de pulga e carrapato em dia, é porque a gente fala que alguma das medicações que a gente usa para pulga e carrapato também agem prevenindo mosquitos. Não são todas, tá? Uhum. Então, a gente fazendo uso dessas medicações, a gente também acaba evitando o mosquito. Mas se a gente tiver só já evitando pulga e carrapato, a gente já facilita o sistema imunológico trabalhar bem, né? Então, ele não tendo pulga e carrapato, mesmo que não tenha uma medicação repelente, já é uma ajuda, com certeza, para o sistema imunológico estar saudável e numa possível contaminação ele ter eficiência para combater, né? Com certeza, Uhum. manter a saúde deles em dia é super importante. O João Kleber também levantou uma pergunta, eu acho válido, porque eu falo que é melhor prova de que ele estava prestando atenção no que você falou. Que ele disse assim: como você disse que precisa de células sanguíneas, na questão do carrapato, o carrapato não poderia passar, porque afinal de contas ele se alimenta do sangue? Então, vamos lá. O que acontece? Existe uma diferença que eu não vou saber, não sei se você tem conhecimento aprofundado para eu saber te Uhum. explicar isso, mas entre a questão do hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário, né? O mosquito é o hospedeiro definitivo do protozoário. Então, no mosquito, ele consegue ter um ciclo muito maior do que no hospedeiro intermediário, né? Uhum. Então, o ciclo de vida no mosquito não é o mesmo de ciclo da gente, nem Uhum. no cachorro, nem no cavalo, nem no carrapato, enfim. O carrapato pode até ter, mas vamos assim, ele não vai conseguir desenvolver, né? Vamos dizer assim. Então, ele precisa realmente, para desenvolver a forma do protozoário contaminante, ele precisa realmente estar no ciclo dentro do mosquito, entendeu? Porque É. eu não sei se vocês conhecem muito, mas puxando mais para biologia, Uhum. existe uma variação que a gente chama de fase amastigota e fase promastigota do protozoário. O professor com certeza saberia explicar para vocês melhor do que eu, mas assim, Inferno da vida da gente que decide fazer aula decide fazer faculdade de biologia, tá? Já vou deixar claro pra vocês. não façam de veterinária também, eu já deixo claro para vocês. Saiam fora, esqueçam bicho, vão fazer coisa que dá dinheiro e não dá dor de cabeça. Ih, ferrou então. Então, aí, voltando, existem essas variações da fase de desenvolvimento do protozoário, tá? Aham. Então, o mosquito consegue, no mosquito, ele consegue desenvolver para a fase contaminante. Nos outros animais, não. Por isso que não existe risco deles fazerem a transmissão disso, tá bom? O Eugênio tá aqui falando que dá-lhe frontline spray nos bichinhos para poder ajudar a Isso aí, proteger, né? Para poder deixar eles isso aí. protegidos. Banho de frontline spray. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas de vocês, que vocês possam conhecer uma doença que é comum daqui do nosso país, mas a gente quase não fala sobre ela, né? Bem mais comum do que a gente sabe, bem mais comum do que a gente imagina. Não é, para você ter uma ideia, vira e mexe a gente brinca que parece que surge doenças novas, só que na verdade não são doenças novas, é só que a gente só não ouvia falar delas. Então eu Exatamente. espero que vocês tenham gostado bastante, que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês, tá? Como sempre é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Claro que seria muito melhor presencial, mas nesse momento a gente também tem que se proteger, né? A gente tem que proteger as Com nossas vidas, certeza. nossos familiares, mas isso não impede a gente de aprender, mesmo que seja aqui numa transmissão. Tá? Então, olha, Com muito certeza. obrigado. Vou deixar agora o Dr. Luiz se despedir de vocês. Diga aí, Dr. Luiz.
Quero fazer um agradecimento também a todos vocês que estavam assistindo e, claro, também a você, professor, que disponibilizou seu tempo para estar aqui conversando comigo. Agradecer também ao SEBRAC pelo convite mais uma vez. É sempre bom a gente estar junto, é sempre bom a gente estar fazendo esclarecimento, seja de áreas veterinárias, seja de área biológica, seja de conhecimento geral. O importante é a gente estar fazendo o esclarecimento. Claro que seria muito bom se a gente já tivesse presencialmente de novo, mas logo, logo vai voltar, se Deus quiser, já já isso acaba, a gente já vai estar junto em sala de aula de novo. É um prazer sempre estar aqui com vocês, sempre que vocês precisarem, é só me gritar que eu estou aqui para a gente conversar, seja lá o que for. E é isso aí, um abração para todos vocês. Então já fica já aí de guarda aí, porque com certeza vai ter o pessoal já chamando já para próximas. Com certeza. Pessoal, com certeza. Ideias é o que não falta, o que falta é só tempo para a gente fazer mesmo. Mas nada combinado sai caro, a gente marca e faz mais. A gente combina. Então até a próxima, pessoal. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.